Debate, nós estamos debatendo hoje, estou recebendo mais uma vez, essa é a penúltima, amanhã termina, um pastor batista e um pastor adventista, e o tema de hoje é: Ellen White é uma profetisa confiável, né? Dá para confiar, né, nas coisas que a Ellen White escreveu, falou. Eu vou falar escreveu, né, porque o que a gente tem hoje é escrito, né? Naquela época não tinha como filmar, gravar e tal, até gravar, enfim, mas nós temos hoje um material escrito, então muitas obras, muitas mesmo, né, milhares e milhares de páginas produzidos pela Ellen White. E quem foi Ellen Goldwhite, como é que funciona, como é que ela tem dom, esse dom é perfeito. A Ellen White, ela é uma profetisa. O adventismo, ele acredita em profecias, que pessoas podem ser usadas em profecias, ou acredita só nas profecias da Ellen White? Então, como é que funciona essa questão? Ellen White é uma profetisa confiável? Esse é o tema do debate. Para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Ezequiel Gomes. Ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, conferencista bíblico. Eu vou diminuir aqui as apresentações, já foi no primeiro dia, são 3, então vamos lá. Pastor Ezequiel, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, César, uma honra estar aqui com você, com o pastor Paulo. Ontem a gente teve um excelente debate, conquanto estava conversando em off com o pastor Paulo, que devia desdobrar aquele debate em 50 debates, tantas questões interessantes, complexas, profundas. Já fica aí também à nossa disposição para continuar esse diálogo indefinidamente. Não somos donos da verdade, mas estamos buscando ela pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e que Deus nos abençoe em mais um ótimo debate neste dia de hoje, nesta quinta-feira. Pastor Paulo Sérgio Batista, pastor da Igreja Batista, Betânia em Guarulhos, bacharel em teologia e tal, graduado em história, mestre também em história. Bem-vindo, pastor Paulo. É um prazer, pastor César, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, não é? É importante, eu acho que diálogos desse tipo são diálogos importantes para a igreja hoje. Eu acho que a visibilidade que o programa de rádio possui ajuda-nos a discutir melhor essas questões e propagá-las no meio evangélico, né, de forma que possa haver uma análise de juízo melhor. Então, eu agradeço também o pastor Ezequiel Gomes por estar aqui nesse debate, você pelo convite. Muito obrigado. Eu também agradeço a vocês pelo o nível do debate até então. Vamos lá. E hoje você não atrapalha muita gente, né? Só atrapalha quando a cadeira voar. Quando uma cadeira voar aqui, aí você diz, ó, para. Você é batista, Paulo, você é pacífico e tal. Então vamos lá. Ezequiel, Ellen White é uma profetisa confiável e por quê? Bom, vamos começar dizendo o seguinte: o mundo cristão, ele é dividido de forma muito simplificada aqui entre católicos e protestantes. Dentro da nossa perspectiva, acredito que vocês concordam comigo, metade dessas pessoas são mais hereges do que outras, ok? Católicos mais hereges do que protestantes. Só nessa aí, Ellen White já é menos herege que 50% dos cristãos. Entre os cristãos protestantes, existe uma outra divisão bastante importante, que é entre calvinistas e arminianos. Eu vou fazer também uma divisão simplificada, 50% para cada lado. Ellen White está do lado arminiano, o que significa dizer que ela já é menos herege do que metade dos evangélicos. Só por ser arminiana, já está em 75% menos herege que qualquer outro cristão aí por aí. Então, isso não quer dizer que a gente não pode debater se a Ellen White foi uma herege, tá? Mas ela pode ser uma herege, mas ela vai ser menos herege que 75% dos cristãos. Seja como for, eu não quero me delongar agora, quero passar a palavra para o pastor Paulo, mas depois eu tenho uma primeira introdução assim, sobre as coisas que eu vou defender, e em resumo, sim, vou defender que a Ellen White é uma profetisa confiável. Pastor Paulo Sérgio Batista, Ellen White é uma profetisa confiável, por quê? Eu creio que não, né? Eu creio que ela é menos do que confiável. Eu creio que Ellen White é um grande mito dentro da Igreja Adventista e que talvez, César, por exemplo, a Igreja Adventista, a partir da década de 50, ela teve uma mudança muito interessante com relação à doutrina da Trindade, né? Manteve algumas controvérsias com relação à natureza humana de Cristo, tá? Vamos discutir também sobre isso, inclusive a opinião de Ellen White. Mas durante um tempo ela teve essa alteração, essa mudança de doutrina mais próxima da Trindade como nós conhecemos hoje, dentro das igrejas evangélicas, dentro do catolicismo e tudo mais. E Ellen White, durante um bom tempo, né, durante todo o tempo do seu ministério profético, ela nada falou sobre isso. E eu quero fazer depois essa pergunta e discutir um pouco, aprofundar mais sobre isso. O papel dela dentro de uma igreja que a vê como espírito de profecia, não é?
qual foi, de fato, o papel dela como profeta. Ela fez as correções necessárias, ela ensinou a igreja um caminho mais próximo da verdade. Se você quer começar, veículos? Vamos começar. Senão não, o que você quer? Qual é a pergunta? Qual é a questão? Então, talvez essa... Eu vou começar da última pergunta que eu tinha organizado aqui para a primeira. Vamos lá. A igreja adventista, o pastor Ezequiel Gomes, ela durante quase 100 anos, ela negou oficialmente a Trindade. Quase 100 anos. Os pioneiros, né, inclusive o marido Ellen White, o James White, o Joseph Bates, que são 2 dos 3 fundadores da igreja, né, juntamente com ela. Então, durante esse tempo, os 3, a igreja era antitrinitariana. Você sabe que ambos, tanto James White como Joseph Bates, eram da Conexão Cristã. Conexão Cristã era um movimento antitrinitariano no século XIX nos Estados Unidos. Sim. E esse antitrinitarismo veio para a igreja. Ellen White teve cerca de 70 anos de ministério profético na igreja. Se eu estiver errado, você me corrija, porque eu li não tanto quanto eu deveria sobre esse assunto. E aí Ellen White, durante esses 70 anos, nunca corrigiu nada sobre esse caminho errado da igreja, sobre uma doutrina tão fundamental. Porque se você pegar, você falou da questão dos católicos serem hereges, né? Os católicos são mais hereges e tal, mas os adventistas, até a década de 50, eles tinham praticamente as mesmas doutrinas sobre as testemunhas, iguais às testemunhas de Jeová. A antropologia é igual. A antropologia é a mesma. A cristologia era igual. A cristologia era igual. Era igual, Era igual. Então, se você for olhar alguma dessas doutrinas fundamentais e tal, são muito mais semelhantes com as testemunhas de Jeová, que são consideradas seitas pelos adventistas. Por que Ellen White, durante todo o seu ministério profético de 100 anos, não corrigiu essa doutrina tão importante para o evangelicalismo, tão importante para a doutrina cristã? Nunca corrigiu o seu próprio marido, James White, nunca corrigiu Joseph Bates, nunca corrigiu ninguém, e morreu em 1915 sem dar uma direção para a igreja, visto que ela era uma profetisa de Deus. Como você vê isso? Excelente. Eu vou fazer o seguinte, vou responder a sua pergunta primeiro e depois fazer as minhas considerações sobre o tema em geral, para não ficar essa impressão que a gente está fazendo um diversionismo, para depois responder. Okay. Então, vou te responder especificamente. Pastor Paulo, a sua pergunta é excelente e ela tem alguns defeitos históricos acoplados a ela. O que acontece? O Adventismo do Sétimo Dia, ele se inicia mais como um movimento de escatologia do que de teologia de uma forma meio geral. Por causa dessa ideia de que Jesus iria voltar em 1844 e acabou que não voltou. Então, o Adventismo, ele estabelece primeiro uma escatologia da breve volta de Jesus, questões aí referentes ao milênio e tudo mais. E como Jesus não volta imediatamente, o movimento, ele se esfacela, mas ele é composto de cristãos de várias origens diferentes. O Adventismo tem a Ellen White metodista, e fé metodista é uma fé trinitariana. Você tem o James White antitrinitariano com Joseph Bates e com vários outros. No começo, o Adventismo, ele de fato não discutia muito essa doutrina, mas tinha uma prevalecência do pensamento antitrinitariano. Isso é histórico, é fato, e ninguém precisa negar. Todavia, o que acontece? O principal marco na mudança do pensamento adventista do antitrinitarianismo para a visão trinitariana é a publicação do livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White fala duas coisas muito importantes. A primeira delas é que em Cristo há vida não derivada, não emprestada, para escapar do arianismo. E a outra coisa que ela fala é sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Existem grupos antitrinitarianos no Adventismo até hoje. Acho que até foi um rapaz de um grupo antitrinitariano que veio aqui dizer que Jesus não é Deus nesse programa. Inclusive, para deixar claro que ele não representa a fé adventista, que é uma fé trinitariana. Ele pode ser um dissidente, mas existe uma corrente. Aquela editora Três Anjos. Exatamente, o Ministério dos Três Anjos. Tem um grupo, são dissidentes, não são adventistas. Isso é importante colocar. Então, o que acontece? Ellen White é a principal motora por detrás dessa transformação do antitrinitarianismo para o trinitarianismo. Todavia, não de uma forma polêmica. Ela, de fato, nunca chegou e disse assim: o meu marido é um herege, o José Bates é um herege
porque não crê na Trindade. Ela nunca fez o enfrentamento nesse sentido. O que ela faz é escrever o livro, supostamente inspirado por Deus, onde ela nega o arianismo e defende a divindade, a personalidade do Espírito Santo, fazendo esse rumo para a fé adventista. Aí eu queria fazer as minhas considerações iniciais. Fé trinitária. A fé trinitária, exatamente. Que aí ela estabelece o tom um pouco daquilo que vai amadurecer. E só em 1980 vai ser cravado ali a mudança. Entretanto, precisa pensar bastante sobre a doutrina da Trindade no adventismo, essa história e tudo mais. Tem gente, inclusive, que nos acusa de não manter uma visão trinitariana correta, ortodoxa. Aí tem discussões... Devido às naturezas de Cristo e tal. Isso, tem milhões de questões. Agora, assim, para tentar sintetizar, eu vou defender o seguinte: que Ellen White foi inspirada por Deus, com sonhos e visões e iluminação espiritual, da mesma forma como os profetas e apóstolos da Bíblia. Porém, isso não implica em igualdade dos seus escritos com a palavra de Deus. Ellen White, na visão adventista inspirada, defendeu que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática. Portanto, crença ou fidelidade a Ellen White implica que nada do que Ellen White disse é regra de fé, doutrina e prática. Essa é uma afirmação um pouco polêmica para alguns adventistas, mas é o que a Ellen White defende. Se quiser discordar, discorde dela. As críticas a Ellen White são extensas e pesadas, devendo ser todas levadas a sério. Todavia, o conteúdo dessas críticas a Ellen White é idêntico ou análogo aos críticos da Bíblia, em relação às suas doutrinas, às questões de contradição, às questões de confiabilidade histórica e tudo mais. Eu vou evocar o criticismo bíblico em algumas questões aqui, mas não para concordar com a visão crítica, mas para ilustrar uma postura importante. O adventista defende Ellen White de forma mais ou menos análoga ao que o cristão defende a Bíblia das críticas do criticismo histórico, e as críticas em geral se resumem em questões doutrinárias ou teológicas, históricas ou científicas, e em questões morais, que Ellen White plagiou, ela é uma falsa, ela mentiu, ou em questões assim de saúde, ela tomou uma pedrada na cabeça e era maluca e inventou essa coisa toda. Então, basicamente, esse é o resumo das críticas. Existe resposta para tudo, mas é importante entender também os limites do tempo do debate para responder tudo. Então, a gente vai nessa direção no debate, tá bom? Vamos lá. Eu entendo, por exemplo, você sabe muito bem que os escritos de Ellen White, na sua vasta maioria, eram editados, né? Eles eram trabalhos editados. Sim. Aquela Fanny Bolton, se não me engano, até acusou a Ellen White lá no começo do século XX de que ela... Sim. Escreveu o Caminho a Cristo e tal. Não é? Que ela tinha escrito e tal, e que não era dela, e que ela sabia disso, teve aquela... Né? E essa é uma questão bem extensa, eu trouxe até algumas revistas ministries aqui pra gente discutir, Sim. se der tempo. Mas, quando, por exemplo, esse livro, O Desejado de Todas as Nações, ele já é um livro da década de 50, correto? Não, Correto, não. Ellen White morreu em 1919. Então... 1915. Então tem que ser anterior, né? 1890. Eu estou falando da produção. Certo. Da produção do livro. Porque existem livros de Ellen White novos sendo publicados aí há pouco tempo pela igreja. Compilação, né? Não, mas o Desejado na época que ela estava viva mesmo. Eu não... Sim, com certeza. Então, vamos lá. Esse livro, mesmo sendo publicado com essas ideias, né, que são bem esparsas dentro do livro, ele não foi suficiente para mudar a opinião de uma igreja. Agora, vamos lá. As testemunhas de Jeová negam a Trindade e, por exemplo, você pega lá o livro O Desafio da Torre de Vigia, né? O livro do Desafio da Torre de Vigia, que é escrita pelo não é o Arnaldo B. Cristianini, é o outro lá, adventista, muito conhecido também. E ele escreveu esse livro, que inclusive prefaciado pelo Caio Fábio, em 92. Esse livro critica as testemunhas de Jeová e tal, dentro daquelas doutrinas que as testemunhas de Jeová tem, que não combinam, que não se aproximam do adventismo. E uma dessas doutrinas é a doutrina da Trindade. Certo. E aí, essa é uma das razões pelas quais aquele grupo é um grupo sectário, né? Visto dessa forma. A grande questão é, se esse grupo era um grupo sectário, as testemunhas de Jeová são consideradas um grupo sectário, e os adventistas não fizeram essa correção, porque o que você mencionou que Ellen White fez foi muito pequeno. Ela, como uma profetisa dentro de um movimento religioso que se vê como sendo a igreja remanescente que foi discutida ontem. Tendo como um dos líderes seu marido.
Sim. O líder, James um dos White, líderes James dessa White, heresia, Joseph Bates e Ellen White são os fundadores do Adventismo. Porque o Millerismo foi um movimento que não era adventista, mas não era do sétimo dia. Eles só marcou uma data pro fim do mundo. Só isso. Né? A vinda de Cristo e tal, e tudo isso. Então, Ellen White, você não acha que ela acabou não conduzindo a igreja de uma forma correta diante de uma doutrina tão fundamental? Durante quase 100 anos, César, a igreja foi fundada oficialmente em 1860, mas já está organizada com o pensamento de Ellen White, de Joseph Bates e Tiago White em 1845. Então nós estamos falando são 100 anos praticamente de uma doutrina confusa para eles, mal compreendida, não explicada e combatida por todos os pioneiros. O George Knight, né? O George Knight, que é um dos maiores historiadores adventistas da atualidade, George Knight, no livro Em Busca de Identidade, ele diz o seguinte, logo na introdução: se os pioneiros adventistas estivessem vivos hoje, está na introdução do livro, logo no começo, eles não se filiariam à igreja. E por quê? Por causa da doutrina da Trindade, ele já começa. Então, foi uma profetisa de um movimento que seria a profetisa da igreja remanescente, aquela profetisa que tem um papel importante para a igreja, a última igreja, a igreja que está chamando as pessoas para serem fiéis a Deus diante do tempo do fim. Não é qualquer igreja, não é qualquer erro. E ela, como profetisa, simplesmente deu uma resposta muito vaga, porque se você pegar o Desejar de Todas as Nações, ele ainda é muito vago. Ela não deu uma instrução tão séria, tão direta como deveria, e a prova é que ela morreu em 1915, não houve mudança nenhuma substancial nessa doutrina, e isso foi até meados da década de 50, 60 ainda sendo discutidos. Aliás, livros da década de 80 que ainda tem algumas questões controversas. Legal, muito bom. O que acontece? As coisas podem ser sempre lidas de múltiplas perspectivas. Imagina assim, Pastor Paulo. Na sua perspectiva, essa falta de clareza ou de firmeza da Ellen White prova uma condução falha da parte dela em relação à igreja. Todavia, alguém poderia argumentar o exato oposto. Ellen White nunca quis impor sobre a igreja para dizer o que a igreja deve crer ou não crer, porque ela é que define o que é o que não é. Então ela discordava claramente do arianismo e do antitrinitarianismo do marido ou dos outros, e você tem que crer como ela e acabou. Ellen White, ela sempre teve uma postura muito interessante em relação a essa discussão, e que, dentro da minha perspectiva, é uma das grandes provas da sua identidade profética. Ellen White sempre prezou para que a Bíblia fosse a fonte da doutrina, da verdade. Em alguns momentos, por exemplo, quando o Adventismo se debate com a questão da lei em Gálatas, lembre que o Adventismo quase acabou por causa da discussão sobre a lei em Gálatas. Se determinada leitura da carta aos Gálatas destrói a fé adventista. Quando Ellen White e os pioneiros adventistas foram confrontados com essa ideia, o que ela falou assim? Não, eu não vou definir o que é a lei em Gálatas, sim ou não, se é moral, se é cerimonial, se isso tem implicações para a abolição do sábado, sim ou não. Você vai estudar a Bíblia e você vai descobrir. Esse é o ponto. Ela nunca quis dizer, creia em mim, faça o que eu estou mandando e etc. Outro ponto importante é sobre a questão da relação entre o adventismo e as testemunhas de Jeová. Eu acredito que essa relação ela é um pouco mal compreendida. O que acontece é o seguinte: o adventismo, o movimento millerita surgem primeiro. O Russell surge depois, meio que aprendendo um pouco dessas coisas a respeito desses cronogramas do fim do mundo, da antropologia e do antitrinitarianismo. Ele leva isso numa direção, o adventismo leva as coisas numa outra direção. É verdade que o adventismo tem uma relação histórica complexa com o antitrinitarianismo, especialmente no começo. Entretanto, a história não é exatamente simplificada, que só em 1950, só em 1980, que o adventismo se tornou trinitariano do nada. Não é bem assim a história. Inclusive, eu recomendo 2 materiais importantes, que são 2 revistas teológicas chamadas Parousia. Uma chamada A Trindade nas Escrituras, a outra A Trindade nos Escritos de Ellen White. Acho que são 2 revistas de 100 e poucas páginas cada uma delas. Então é possível ter acesso a esse conteúdo em alguma parte na própria internet, onde o Adventismo conta mais detalhadamente essa história da sua perspectiva. Seja como for, as Testemunhas de Jeová são um grupo perigoso, e não é por causa do rótulo de seita, é por causa de inúmeras
percepções, inúmeras posturas antibíblicas de fraudar o texto, de, sabe, ir contra o texto e de fazer aplicações absurdas e tudo mais. Eu acho que esse é o problema, não é o problema simplesmente do rótulo. Rótulo a gente pode colocar sobre o que e a gente quiser. E o último ponto, sobre editoração. Eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis a respeito das críticas a Ellen White. Existe uma extensa discussão a respeito de plágios, a gente pode falar disso se vocês quiserem. E existem várias acusações durante a história do adventismo em relação a esse tipo de questão. Mas ela cometeu plágio, então você reconhece? Sem sombra de dúvida. Se ela cometeu plágio, os escritos, as coisas, veio de Deus ou veio dos outros? E é porque é ela que recebe o crédito. Tá, legal. Olha só o que acontece. Ellen White, ela sem sombra de dúvida copiou coisas sem oferecer crédito. Isso é uma coisa absolutamente reconhecida pela igreja. Inclusive reconhecido no relatório Veltman. No relatório Veltman. O Veltman Report foi o relatório da década de 80, depois de 8 anos de pesquisa, que saiu dizendo, de fato. Olha, isso aí não tem nem o que negar, é verdade. E para quem não sabe do que a gente tá falando, eu não tô falando de uma lauda, de um texto, de um monte de muito coisas. Material, pessoal. Sim. Muito. O desejado de todas as nações foi mencionado aqui, ele foi copiado extensivamente em alguns capítulos 30%. Perfeito. Então o que acontece é o seguinte, o adventismo não nega isso tem inúmeras discussões não, tudo bem. a respeito Não disso. nega até porque não dá, mas a pergunta é, se ela foi intelectualmente, como é que eu vou falar aqui uma palavra que não desonesta. seja... desonesta, tá? Intelectualmente, como ela pode ser a profetisa de Deus? Mas aí é que tá. Lembra que talvez as coisas não sejam exatamente assim. O Ctrl-C e o Ctrl-V da época dela, né? Não continha essas implicações que hoje contém, essa discussão jurídica da propriedade intelectual, tanto que o adventismo, ou a Ellen White, ou o patrimônio White, ou White State, nunca foram nem processados e muito menos condenados a pagar indenização a ninguém em nome de coisas desse tipo. Então não é exatamente assim, olha, ela é desonesta e acabou. Então vamos trabalhar um pouco a questão, só para vocês entenderem. Quando o Lucas escreve o seu evangelho, ele fala assim, né? Muitos ouves que empreenderam uma narração coordenada dos fatos em que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Assim me pareceu igualmente bem a mim, depois de uma acurada investigação, dar-te uma exposição em ordem, blá, 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 blá. Então o que acontece? O que o Lucas ele fala? Ele fala que muitas pessoas começaram a relatar coisas referentes ao evangelho, ele foi fazer uma pesquisa e aí escreveu o livro dele. Isso não exonera Ellen White das críticas em relação à sua inspiração, ou à sua honestidade, ou aos plágios. Mas veja que a inspiração aqui está envolvendo essa pesquisa para a reunião de material para que ele pudesse escrever alguma coisa a respeito. O Novo Testamento é recheado de alusões ao Antigo Testamento, que horas são especificamente colocadas. Por exemplo, Isaías escreveu no seu livro, o profeta falou isso, isso, isso. Em outros momentos, algumas dessas alusões não são dados créditos. Imagina que o livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro que ele faz alusão extensa ao Antigo Testamento sem dizer nada, do tipo, Babilônia tem que ver com a Babilônia histórica, ou com Babel, ou o rio da água da vida é tirado de Apocalipse 37. Não, mas o fato é o seguinte, esses problemas de acusação de plágio, eles são problemas absolutamente presentes dentro do texto bíblico. Veja, por exemplo, o Pentateuco foi escrito 300 anos depois do Código de Hammurabi. E vai ter um monte de teólogos críticos, como eu falei que eu ia evocar criticismo bíblico, que vão dizer que é plágio do Hammurabi. O adventismo não acha que as críticas contra Ellen White destroem a fé na Ellen White ou sua inspiração. Assim como o cristão pode saber que o crítico diz que o Moisés plagiou de Hammurabi, mas isso não tira do cristão a fé de que Deus revelou a palavra de Deus e tudo mais. É que entre o Código de Hammurabi e as leis do Novo Testamento mosaica, não existe repetição da lei. Existe a ideia. É diferente. Então, plágio é uma coisa e a ideia é diferente. Mas vamos lá, Paulo. Vamos lá. Eu acho interessante esse argumento quando... obviamente o seguinte, não existem ideias que não sejam, de alguma forma, de forma total parcial, tendo alguma outra origem anterior. Não existe. Por exemplo, a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, né? Para você entendê-la, inclusive, você tem que estudar essa cultura, para nós entendermos hoje. Para quem estava inserido dentro daquela cultura, não pensou disso. Agora, uma questão que é importante sobre isso, mas por que esse argumento, o Ezequiel, na minha opinião, é um argumento perigoso e frágil?
Porque, na verdade, e ele contém um perigo maior. Na verdade, por exemplo, isso aqui é a revista adventista, né? Revista sabatina. Tem uma matéria aqui, porque aquela questão do grau de inspiração de Ellen White foi uma questão que me preocupou quando eu fui escrever o meu livro Sete Mitos. E por que os adventistas às vezes citam a questão da Bíblia e tal sobre essa defesa? Porque acreditam de fato que Ellen White teve o mesmo grau de inspiração dos escritos bíblicos. Então, por exemplo, se você atacar os escritos de Ellen White, obviamente a Igreja Adventista tem que apresentar, como é um texto inspirado também no mesmo grau, eles pegam e dizem, então vamos ver como a Bíblia deve ser vista. E aí usam o argumento que ele está mencionando aqui, que é o argumento de a crítica textual usa isso aqui. Então nós podemos fazer uso dessa argumentação. Negações, né? A Revista Sabatina, página 58. Negações. Não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos das Escrituras. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo ao cânon das Escrituras. Isso é interessante. Não é canônico, mas é igual ao canônico. Mas possui o mesmo grau de inspiração. E aí, isso é interessante de forma especial para a Igreja Adventista, porque aqui, eu estou aqui com a ficha de batismo da Igreja Adventista, né? E nessa ficha de batismo, tem que ser preenchida aqui por aquele que vai passar pelo batismo, está aqui, ó, questão 23. Crê no espírito de profecia? Que livro já leu? Então, a crença em Ellen White como espírito de profecia... E ter lido livros dela. E ter lido, né? Pelo menos, é um pré-requisito. Quem me deu isso aqui foi um adventista. Eu conversei com ele, eu perguntei, tá, mas se você colocar que tem dúvidas sobre o espírito de profecia, que tem dúvidas sobre Ellen White, você pode ser batizado? Ele olhou bem e disse, claro que não, pastor. Eu ser batizado, tem que crer em Ellen White. Se eu não crer nos escritos dela, eu não tenho o que fazer. Agora, a questão de acusação de Ellen White sobre os seus escritos foi uma questão muito aberta, né? O Arthur Daniels foi importantíssimo, né? Uma figura importantíssima da igreja, tá? Presidente da Associação Geral disse, agora que vocês conhecem algo acerca do livro A Vida de Paulo, vocês estão cientes da dificuldade que passamos por causa dele. Nunca poderíamos reivindicar inspiração na totalidade do pensamento e nos reparos do livro. Pois isso tem sido colocado de lado porque seria mal reivindicados. Créditos que não foram dadas às devidas autoridades. Ou seja, eles reconheceram que naquela época havia, sim, uma dificuldade com essa questão de direitos autorais. Tem mais uma citação da Fanny Bolton, que foi uma das produtoras de texto, juntamente com ela, ajudou na produção de livros. Tentei por anos harmonizar o que parecia para mim inconsistente com o trabalho literário mundial, o qual requer no máximo do autor reconhecer seus editores e dar crédito a todas as obras qual ele criar. Em oposição, o Sr. White não era aberto acerca dessa questão. Eu deveria, por mim mesma, resistir por um princípio de justiça comum e honestidade literária. Não é porque houve tentativas de processos à igreja por causa da questão de plágios reconhecidos no século XIX e começo do século XX. E a igreja foi condenada? Não. Pastor, as tentativas particulares de pessoas. Tranquilo. Pastor Ezequiel. Sem problema. De um lado, o senhor disse, não, a própria Ellen White diz que o que ela escreve não é igual aos textos bíblicos. O pastor Paulo leu na revista da igreja de vocês que cremos que ela é inspirada igual à Bíblia, certo, mas que não é a Bíblia. Perfeito. O senhor não acha que, e aqui o senhor está falando para uma maioria que não é adventista, então eu acho que o senhor tem aqui uma oportunidade importante. Claro. O senhor não acha que precisa ficar claro, então, que uma coisa é o que os adventistas falam para as pessoas e outra coisa é o que eles falam da porta para dentro, porque na escola sabatina, bom, é só pegar o que ele está escrito aí na revista que ele acabou de ler, documento oficial da igreja, dizendo que nós, a igreja adventista, cremos que o que a Ellen White fala é inspirado igual aos textos da Bíblia, é o que está escrito aí. A questão na escola sabatina, você como adventista de muitos anos, sabe, quem for adventista que está ouvindo esse programa sabe, e quem não é adventista não vai saber, mas tudo bem. É que é comum na escola sabatina a pessoa falar assim, abre aí as escrituras no Primeiros Escritos, abre aí a escritura no Grande Conflito e vamos não sei o que lá. Quer dizer, no intramuros,
isso tem vídeos, tá? No Intramuros, os escritos da Ellen White, eles são chamados de palavra de Deus, inclusive. Na revista Intramuros da organização, está dizendo que é inspirada, é igual à Bíblia Sagrada. Mas na conversa, não, ela mesma diz tal. Então, quem está certo? A igreja ou o que a Ellen White fala? Se o senhor defendeu o que a Ellen White fala, a igreja adventista está errada. Se o senhor defendeu o que a igreja adventista fala, a Ellen White está errada. Como é que fica? Quem está errado? Vamos lá. Eu comecei as minhas considerações iniciais dizendo assim: Ellen White foi inspirada por Deus com sonhos, visões e iluminação espiritual, da mesma forma como os profetas e apóstolos da Bíblia. Eu não neguei isso em nenhum momento. Essa é a fé adventista. E ela não é uma fé propagada unicamente em intramuros. A própria publicação da lição da Escola Sabatina é uma publicação que atinge inúmeras pessoas não adventistas. E essas mesmas questões estão colocadas no livro Nisto Cremos, no Manual da Igreja, nos sites da Igreja, colocando claramente: não cremos em graus de inspiração, não cremos que você pode ser 10% inspirado ou 90% inspirado, ou é inspirado ou não é. E cremos que Ellen White foi inspirada igual Moisés, igual Paulo, igual Elias, igual qualquer outro. O que ocorre é que a discussão é um pouco mais complexa. É que o senhor citou agora pouco a própria Ellen White, falando que não é igual. Não, mas olha só. Então, qual que tá certo? Entenda da seguinte forma. Ellen White foi inspirada por Deus igual o apóstolo Paulo. E ela falou assim, inspirada: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. É isso. Então, pastor, então com quem que a gente fica? Com vocês falando que ela é inspirada igual, ou com ela dizendo que não é igual? Mas olha só, ela é inspirada, diz que não é igual. Essa é a posição. Ela é inspirada por Deus, essa conta diz fecha? que não é. Pra mim, fecha. Então tá bom. Claro que fecha. Vamos lá, outra coisa, uma outra coisinha só aqui. Você falou que o Código de Hammurabi, ele não é assim bem exato, igual a Bíblia, né? Vamos citar aqui. Aqui diz a Bíblia: se algum homem no campo achar uma moça desposada e forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deuteronômio 22, verso 25. O que diz o artigo 130 do Código de Hammurabi? Se um cidadão amarrou a esposa de outro que ainda não conheceu um homem e mora na casa do seu pai e dormiu em seu seio, surpreenderam, esse cidadão será morto e a mulher será liberada. Então, peraí, isso não é ipsis literis, pastor. Não, mas ninguém tá dizendo que é ipsis literis. Vamos A lá. questão é que é o você mesmo citou o Código de conteúdo. Hammurabi para falar assim, ó. Alguns falam que a Bíblia é um plágio do Código de Hammurabi. Plágio não é isso aí. Não, claro que é. É a mesma ideia. Mas o plágio da Ellen White é plágio profissional. Não, aí, é chupar tudo que tá lá e colocar. Aí depende, porque não é bem assim. Porque, por exemplo, sim, Ellen White copiou extensamente aquilo que tem aí, não deu fonte. O senhor falou certo. Copiou. Exato. E isso não tá copiado. Não, mas veja bem, além de copiar, ela também modificou. Você vê, por exemplo, assim, uma frase do cidadão X citado com uma outra frase dela, com uma outra conexão, com a frase de outra pessoa. Então, há um uso criativo da fonte, não é simplesmente copiar tudo. Mas tá o Código de Hammurabi e o texto, acho que não foi... Sim, mas o conceito é o mesmo. Bom, eu não tô... desculpa aqui, eu nem tô em debate. Vamos lá, o senhor com o Paulo Sérgio faz a sua pergunta ou sua colocação aí. Fique à vontade, Paulo Sérgio. Vamos lá, você falou que Ellen White é inspirada, né? Temos algumas afirmações de Ellen White. Vamos ver aqui a questão como Ellen White via a questão da masturbação. Boa. Mães, vamos primeiro ver o resultado desse vício, masturbação sobre a força física. Você ainda não percebeu a falta de beleza saudável, de força e resistência de seus queridos filhos? Você ouve inúmeras queixas de dor de cabeça, catarro, tontura, nervosismo, dor nos ombros e do lado, perda de apetite, dor nas costas e nos membros, insônia, noites febris, se sentir cansado de manhã e grande esgotamento após se exercitarem? Você já observou a mortalidade surpreendente entre os jovens? Satanás está controlando a mente dos jovens e temos de trabalhar com determinação e fidelidade para salvá-los. Muitas crianças praticam este vício, masturbação, e isso cresce sobre eles e se fortalece com os anos, até que todas as faculdades nobres do corpo e alma sejam degradadas. As crianças que são experientes desse vício parecem enfeitiçadas pelo diabo, até que elas possam transmitir os seus conhecimentos vis a outros, até ensinando as crianças mais jovens esta prática. A indulgência secreta, masturbação, é em muitos casos a única causa real de numerosas queixas da juventude. Esse vício está devastando as forças vitais, debilitando o sistema físico,
debilitando o sistema físico. Se a prática da masturbação é continuada a partir da idade dos 15 anos para cima, a natureza vai protestar contra os abusos que sofreu, continua a sofrer e vai fazê-los pagar a penalidade pela transgressão da sua lei, especialmente a partir da idade dos 30 e 45 anos, por inúmeras dores no sistema físico. Várias doenças como acometecimento do fígado, dos pulmões, neuralgia, reumatismo, afecção da coluna vertebral, rins doentes e câncer. Quer dizer... Tudo isso como fruto da masturbação. Da masturbação. A Ellen White foi criticada no seu período pelo Dr. Kellogg, né, que depois, apóstolo da igreja, se tornou panteísta. E o Dr. Kellogg, que é o criador dos sucrilhos Kellogg, né? Essa era não esse assunto em si, mas que ela tinha copiado ideias de outros autores e essa era uma ideia comum sobre masturbação no século XIX. Sim. A moda, olha outra declaração de Ellen White, a moda sobrecarrega a cabeça das mulheres com tranças artificiais e almofadas que não contribuem em nada para a sua beleza, mas dão uma forma desnatural à cabeça. O cabelo é forçado em posições desnaturais e é impossível para as cabeças dessas damas que seguem a moda permanecerem confortáveis. O cabelo artificial e as almofadas que cobrem a base do cérebro produzem calor e estimulam os nervos espinhais centralizados no cérebro. A cabeça deve sempre ser mantida fresca, pois o calor causado por esses artifícios força o sangue para o cérebro. A ação do sangue sobre os órgãos inferiores e animais do cérebro, causada por essas atividades desnaturais, tende a gerar imprudência moral na mente e o coração corre riscos de ser corrompido. Com os órgãos animais excitados e fortalecidos, os morais são enfraquecidos. A força moral e intelectual da mente torna-se serva da animal. Muitas damas perderam a razão e tornaram-se irremediavelmente insanas, seguindo essas modas deformantes. No entanto, as escravas da moda vão continuar a enfeitar assim suas cabeças e sofrer esse terrível doença e morte prematura, em vez de ficar longe da moda. Reformador da Saúde, 1º de outubro de 1871. E qual é a pergunta? A pergunta é se Ellen Gold White é uma profetisa de Deus. E o que ela falou foi inspirado. Por que ela ensinou tantas coisas erradas? E eu estou dando um exemplo aqui de saúde. Vai ser outras coisas mais. Certo, beleza, legal. O que o Adventismo enxerga em relação a esse tipo de coisa é que, primeiro, inspiração não garante infalibilidade à pessoa. E o Adventismo admite erros de Ellen White em inúmeras direções. Ela disse que tinha 10 quartos num prédio tal, tinha 12. Ela falou X questões aí sobre a história no momento tal de Martinho Lutero, não sei dos que, e o erudito luterano vai lá e mostra que não é exatamente como ela está dizendo. Existem várias coisas desse mesmo tipo. As críticas que, entretanto, você coloca agora, Paulo, elas são críticas pertinentes. Não são enganos históricos sobre o número de andares num prédio. Tipo uma doutrina, né? Falou que... Ela vaticinou uma situação que não é cientificamente comprovada. Perfeito. O que acontece, César e Paulo, é que essas questões, elas são complexas, não unicamente nas questões adventistas. Pega lá todas as leis mosaicas, os descrentes na Bíblia vão fazer a mesma leitura. Como é que a Bíblia diz aqui, o homem não vai vestir roupa de mulher, nem a mulher vestir roupa de homem. Se você encontrar algum ninho de alguma árvore no chão com passarinho ou ovos e a mãe sobre o passarinho, você não vai tomar a mãe com o filhote. Você deve ir levar a mãe e o filhote não sei para onde, para que vá te vá bens e prolongue os seus dias. Isso aqui é Deuteronômio 22, versos 5 a 7. O descrente, ele pega o texto de Deuteronômio e faz a mesma leitura que vocês estão fazendo da Ellen White. Que texto idiota, que texto ridículo. Quem que tem uma mente científica que pode acreditar num negócio desse? Todavia, o que eu tô dizendo não quer que o crítico bíblico está correto, nem que vocês estão errados. O ponto é o seguinte, dentro da minha percepção, do resumo do que eu posso dizer aqui com clareza, Ellen White se equivocou absolutamente ao falar que a masturbação causa todas essas coisas, enfim. E o fato de vocês colocarem, o Kellogg já dizia isso, o outro fulano já dizia, ou coisas desse tipo de críticas a Ellen White, já demonstram que a percepção adventista de que Ellen White é inspirada não funciona da forma como vocês acham que deveria funcionar. Se é inspirado é inquestionável, então tem que estar totalmente correto e acabou. O Novo Testamento é inspirado. Entretanto, em algum momento se atribui a Jeremias o que quem escreveu foi Zacarias. Isso não nega pra gente a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade. Existem essas discrepâncias, elas podem ter implicações e tudo mais, ok?
Todavia, da minha percepção, isso é a minha opinião particular, Ellen White se equivocou absolutamente ao falar da masturbação como causando câncer. Aí tem adventista que quer levar a Ellen White a sério. Aí ele diz assim, não, porque... Se você for ver, o zinco lá no esperma do homem, a gente não tem uma fonte de zinco. Então, por exemplo, se você não se alimentar de nada que tem zinco, fizer 1 milhão de masturbações por dia, você vai ficar louco, você vai ficar com câncer, você vai ter um problema para justificar a Ellen White. Eu acho que essa não é uma postura honesta, eu acho que essa não é uma postura correta, mas essa é uma crítica que eu faço a certos adventistas que querem pegar o texto da Ellen White e justificar acima de tudo. Eu acho que essa não é a necessidade. Por quê? Porque se a Bíblia é a única regra de fé e prática e não fala nada de masturbação, então, não o senhor temos crê que o que ela regra. escreveu é inspirado, mas ela errou. Perfeito. Ok, Paulo. Isso mesmo. Só que você percebeu também o que foi dito. O texto é inspirado, ela errou, a Bíblia também contém erros. Perfeito. Essa é a ideia do adventismo. Exatamente. Não é um texto inerrante. E aí, Ezequiel, quando você faz a leitura de um texto do Antigo Testamento, diz assim, ó, o descrente vai ver... Não, eu não posso... Isso é um trabalho que eu tenho realizado. Até comentei isso com o César em dezembro, último. Né? Sobre a questão da ciência. É uma burrice generalizada eu pegar, por exemplo, o livro de Gênesis e fazer uma leitura a partir da ciência moderna. Claro. É uma burrice. Por quê? Porque eu não sou essa audiência primária, esse público de alto contexto. Perfeito. Eu não sou o público de alto contexto para quem Moisés escreveu. Ele escreveu todo numa linguagem para o seu povo, usando a sua cultura para atingir a mente daqueles ali. A explicação é essa. Perfeito. Não adianta se você pegar lá, eu pego o Gênesis 1 e quero explicar o Big Bang. Esquece isso. O que é feito muito hoje. Só um comentário. Eu não discordo de você, Paulo. Todavia, lembra que a ideia é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não é relevante só na primeira audiência, ela tem que ser relevante hoje. Então tem que transpor esse contexto inicial para ser relevante hoje. E é isso que eu estou tentando fazer aqui para te mostrar o erro dessa comparação. Sim, mas é com Ellen White é o mesmo problema. Imagina o seguinte. Ellen White estava no século XIX e do século XIX já se sabia que a masturbação isso era um mito. As pessoas poderiam até acreditar que... Porque se você disser que aquilo era um fato no século XIX, aí nós temos um problema. No século XIX, será que as pessoas morriam de câncer, morriam de fraqueza, Chegava um monte um médico de falava doença? assim também. Entendeu? Corta as mãos que você vive mais. Era isso que o médico ia falar? Não. Mas é isso que eu estou te falando. Se você pegar o texto do Antigo Testamento, dentro daquele contexto tem uma viabilidade, uma razoabilidade em cada palavra dada ali. O adventismo... No século XIX, nós temos essa dificuldade, então, porque temos que admitir. Nós discordamos, Paulo. Nós entendemos que o texto do século XIX, muitas pessoas acreditavam na mesma coisa. Inclusive, não é só sobre esse assunto, sobre quando Ellen White fala Mas sobre o que Moisés amálgamas. acreditava que ele ensinava ali, o que ele ensinou ali, era algo comum. Ele não está dando uma linguagem científica. Ellen White viveu no século XIX. No século XIX já existe ciência moderna, já existe biologia. Claro, já existe... muito mais do que na época de Moisés. Você mencionou a questão... Não, na época de Moisés não existe ciência moderna. Sim. A ciência não é empírica. Por exemplo, apesar de que o empirismo não é a única base da ciência, mas é isso que eu quero dizer. Século XIX é uma coisa... Pegar um escrito de 15 séculos atrás para tentar comprovar isso, outra coisa. Quando você chega e diz assim, Mateus errou lá, cita Jeremias no lugar de Zacarias e tal. Será que não dá nem para a gente considerar uma outra interpretação mais conservadora que diz assim, olha, quando isso acontecia é porque o escritor, quando ele queria fazer, porque o texto não está ipsiliter como Jeremias escreveu. Então, por que esse texto foi citado dessa forma? Aliás, como Zacarias escreveu, por que o texto foi citado dessa forma? Porque quando tinha um profeta mais proeminente e se citava 2 profetas num texto amalgamado, você usou a palavra amálgama aí, amalgamado, a primeira coisa que se fazia era dar só o nome ao primeiro, ao mais proeminente. Será que não dá para nós pensarmos dessa forma, no lugar de nós falarmos assim, olha, Ellen White errou, ela é inspirada, mas cometeu erros, então, logo, os escritores bíblicos também têm que cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. E aí eu digo, a Bíblia é inspirada, mas tem erros, e aí eu crio a ideia de uma inspiração de pensamento, como a Igreja Adventista segue. A questão não é uma questão perigosa quando eu pego o texto bíblico e tenho que adaptar uma nova realidade por causa de Ellen White? Legal, perfeito. A sua pergunta me capacita a tocar num ponto essencial. O que acontece é o seguinte, Paulo, eu concordo com toda a sua argumentação. Qual que é a minha discordância aqui?
é que é possível tratar o texto da Ellen White da mesma forma que você está tratando o texto bíblico, todavia respeitando a diferença. Eu concordo. O texto do século XIX não é igual ao texto do século I. Concordo. Todavia, a percepção do crítico do texto da Ellen White do século XIX é análoga à percepção do crítico do texto do século XV lá antes de Cristo. Mas Ezequiel, só com licença, nós não estamos falando de críticos, estamos falando de cristãos. Ok, mas teoricamente nós não estamos falando de extremuros. Tudo bem. Vamos supor que nós estamos falando aqui o anti-adventista é um crítico do adventismo. Então, nesse ponto, ele é um crítico, ok? Mas eu entendo o teu ponto. Mas então o que acontece? Uma outra coisa. É possível você pegar o que a Bíblia diz que é Jeremias, mas na verdade é Jeremias mais Zacarias? É possível. E eu concordo. Porque o texto não é ipsilita de nenhum profeta. E eu concordo, e a explicação está correta, e não tem nenhuma implicação do tipo a Bíblia ensinou uma heresia, conquanto é inexato. E sendo inexato, se isso for destruir a revelação, acabou a revelação bíblica, não é a revelação da Ellen White. Quando você cita esse exemplo, querendo justificar o erro da Ellen White, também não é intelectualmente honesto. Porque a Ellen White não é isso que a Ellen White está fazendo. Entendeu? O que a Ellen White está fazendo, ela está indo contra tudo que a ciência explica, contra tudo que naquela época já tinha alguma revelação, e está falando, é assim, assim, assim. Aí a ciência evolui mais ainda, e hoje, conforme a ciência evolui, mais falsa fica a afirmação dela. Perfeito. Diferente do texto que você está citando. Perfeito. Só que o que acontece é assim, essa narrativa, César, ela não é comprovada. Que no século XIX já se sabia cientificamente que masturbação não causasse nada disso. Até porque muitos outros cristãos acreditavam na mesma forma. Aí o Paulo, que é formado em História da Ciência, que sabe. Não, mas claro que sim. No século XIX tinha outros cristãos que acreditavam que masturbação causava o mesmo problema? Sim. Pronto. A grande questão é que uma coisa é um cristão acreditar em determinadas coisas, determinadas ideias, em mitos que estão girando aí. E até escrever, por exemplo. Outra coisa é uma profeta inspirada ensinar isso como um tratamento de saúde, porque era um reformador da saúde. Certo. Vocês sabem que a Igreja Adventista, o mormonismo também, mas a Igreja Adventista é mais forte nisso, surgiu um movimento de temperança, que é um movimento anterior ao adventismo, né? Que influenciou inclusive os batistas do Texas, a Convenção Batista do Texas, que deixou de usar vinho na ceia, né? E começar a usar o suco por causa disso, por causa do movimento de temperança. E José Bates foi influenciado por isso e trouxe para o adventismo. Então, o adventismo vai pegar essa parte extremamente importante da Bíblia, que os cristãos, no geral, esquecem, né? Loma Linda, nos Estados Unidos, é a cidade que tem a maior longevidade em toda a América, né? Nos Estados Unidos, e é a cidade de maioria adventista. O que é interessante é o seguinte: ver que Ellen White ensinou isso, não corrigiu conceitos errados que existiam na sua época e ensinou esses conceitos como sendo conceitos inspirados por Deus. Porque uma coisa é eu chegar e dizer assim, olha, eu acho que masturbação gera câncer. Isso lá no século XIX. Outra coisa é alguém falar inspirada por Deus dizendo, de fato, isso ocorre. Eu não posso emparelhar as duas rodas. Bom, vamos lá. Eu tinha que fazer um intervalo aqui no meio, tinha que ler aqui o pessoal mandando, tá? Mandar um abraço pro pessoal, pra galera que tá aqui participando, tanto no meu YouTube quanto no YouTube da Rádio Musical FM, mas eu vou aqui caminhar para as considerações finais. Antes, porém, eu quero só lembrar a vocês que são ouvintes do programa, quem está assistindo ou ouvindo o programa através de várias ferramentas aí disponíveis, que a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, está disponibilizando vagas na Escola de Pregadores. Se você ama pregar a palavra de Deus e quer um curso onde você aprenda a fazer isso de forma muito mais capaz, com mais propriedade, com mais profundidade, com mais segurança, a pregação, o seu chamado, mas em alta performance, o próximo degrau do teu chamado, do teu ministério, vem para a Escola de Pregadores. Para você fazer a sua inscrição, é só chamar pelo WhatsApp 990076844, 90076844. Vou repetir, 90076844. Você coloca teu nome, tracinho eu quero, e aí sim você consegue fazer a sua inscrição. Tem R$300 de descontos, quer dizer, você paga R$49 por mês e ainda ganha a Escola de Pregadores evento ao vivo. Quer saber mais? 990076844 e vamos de considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e vamos de considerações finais, porque amanhã o assunto é mais teológico e menos pessoal, né? Nesse sentido. Amanhã o tema é o juiz investigativo. A ideia de que Jesus mudou o seu ministério celestial em 1844, em outubro de 1844. Isso é um fato bíblico. O juiz investigativo é uma doutrina bíblica? Isso a gente vai ouvir amanhã, a partir das 11 horas aqui, ao vivo. Ezequiel, suas considerações finais, meu irmão. Bom, para mim foi uma honra participar desse debate. Infelizmente, não dá para falar 1% do que a gente gostaria de falar. Isso é verdade. Concordo com 80% de tudo que o pastor Paulo falou, conquanto não enxergue as mesmas implicações críticas. Obviamente que para defender precisaria mais espaço, mais tempo, talvez até mesmo coisas escritas para a gente fazer um trabalho mais bem feito sobre Hammurabi, sobre a Bíblia, sobre Ellen White, sobre supostos discrepâncias, erros e etc. Tá? O propósito, entretanto, de nada que foi dito aqui é colocar nenhuma dúvida sobre a Bíblia para as pessoas. É simplesmente lembrar um pouco que as mesmas discussões que existem sobre Ellen White, se ela plagiou, se ela errou, se ela se contradiz, se ela é contra a ciência, existem também em relação à Bíblia, em inúmeros particulares, sobre leis mosaicas, sobre milagres, sobre 1 milhão de questões, sobre a própria narrativa da criação. E a gente evoca isso só para fazer o ouvinte vislumbrar a complexidade da discussão. Eu não estou aqui, o adventismo não está no mundo para justificar Ellen White acima de tudo. Então, foi inclusive colocado aqui que históricos personagens da fé adventista discordaram da Ellen White. Eu discordei da Ellen White aqui, não é para fazer bonito para vocês, é porque eu realmente acho que masturbação não causa câncer, ok? E eu entendo o contexto no que ela diz, no final das contas tem um princípio contra pecados sexuais de uma forma meio geral, que também tem implicações para a saúde mental e espiritual, mas não vão na direção do que ela disse, e acho que não tem problema a gente reconhecer isso, e ainda assim ver o lado bom da Ellen White. Ellen White, como eu falei no começo, né, ela é menos herege que 75% dos cristãos. E, inclusive, se for pensar em relação à guarda do sábado e imortalidade da alma, acho que ela é menos herege que a maioria dos cristãos, mas sem querer ofender ninguém, tá bom? Imagina. Pastor Paulo. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Quando o Walter Martin, né, na década de 80, num debate com William Johnson, né, do Review and Herald, ele mencionou algo muito curioso naquele debate no John Ankenbeck Show. Ele chama Ellen White de papisa, né, que alguns têm, e olha que Walter Martin foi o responsável pela tornar a igreja adventista mais aceitável entre os evangélicos. E ele chamava exatamente por causa dessas implicações do adventismo, de tentar pegar Ellen White e colocar os escritos dela no nível da Bíblia. E assim, quando foi comprovado que era plágio. Aliás, esse é um livro que... rapidinho, Paulo Casurano. Interessantíssimo, The White Lie, tá? Só sobre essa questão. Se a igreja adventista mudasse essa opinião, eu digo sempre, jogue fora Ellen White e vocês vão se tornar uma igreja esplendorosa.